Reading Strategies for Exams, Part 1. Estratégias de leitura para exames, Parte 1. Virem e conversem, em 7 minutos. Você acabou de chegar ao final do seu ensino médio e logo mais vem o vestibular. Em duplas, discutam sobre as questões abaixo. 1. Você prestou Enem ou algum outro vestibular no ano passado? Se sim, como foi a experiência? 2. O que você achou da prova de inglês? 3. Se você ainda não prestou vestibular algum, qual a sua expectativa para a prova de inglês? Acha que ela será muito difícil? Fácil? Foco no conteúdo, entendendo melhor a prova de inglês em vestibulares. Toda vez que você encara um novo desafio na vida, é importante que você entenda o que virá pela frente. Afinal, como você vai se preparar e traçar estratégias se não sabe muito bem o que terá de enfrentar? Saiba que, no final das contas, o inglês no vestibular não é um grande monstro. Vamos juntos, ao longo deste ano, decifrar o caminho para que você atinja seus objetivos. Vamos pensar um pouco e discutir sobre as características e as exigências das provas de inglês? Na prática, em duplas, discutam e decidam se a afirmação abaixo é verdadeira ou falsa. Preciso ser fluente em inglês para ir bem na prova. Correção. Falso. Você não precisa ser fluente. No final das contas, na imensa maioria dos vestibulares, o nível de inglês não é avançado e, se aplicar técnicas de leitura, você conseguirá resolver as questões. Em duplas, discutam e decidam se a afirmação abaixo é verdadeira ou falsa. As questões geralmente focam em interpretação de textos. Correção. Verdadeiro. Raríssimas vezes você verá uma questão de gramática. Quase todas as questões abordam a interpretação de texto. Lembre-se, para interpretar você não precisa entender todo o texto. Em duplas, discutam e decidam se a afirmação abaixo é verdadeira ou falsa. Traduzir palavra por palavra é a melhor estratégia. Correção. Falso. Traduzir todas as palavras vai te fazer perder um tempo precioso na hora da prova. Além disso, vai te travar em alguma palavra desconhecida e que talvez nem seja necessária para responder as perguntas. Em duplas, discutam e decidam se a afirmação abaixo é verdadeira ou falsa. A leitura frequente de textos em inglês ajuda muito na preparação. Correção. Verdadeiro. Ler em inglês com regularidade vai te ajudar a ler melhor e a ganhar mais confiança e vocabulário para o vestibular. É um processo lento, mas que deve ser contínuo. Na prática, em duplas ou trios, discutam e cheguem a somente uma resposta. A seguir, você tem 4 palavras diferentes em inglês. Qual delas é a mais difícil? Five, yellow, skeleton, table.
Vamos analisar juntos. Certamente, quase todos escolheram skeleton como a palavra mais difícil na lista. No entanto, veja só, é uma palavra que se parece muito com sua tradução para o português, no caso, esqueleto. Então, ela não tem nem como ser difícil. Já yellow, amarelo, five, 5 e table, mesa, não apresentam nenhuma semelhança com o português. E você certamente achou essas palavras mais fáceis que skeleton. Ainda em duplas ou trios, discutam o porquê. O segredo é exposição. Se o seu grupo disse que yellow, table e five são palavras fáceis porque já sabemos essas aí ou já usamos muitas vezes, acertou. Percebe? Ser exposto ao vocabulário muitas vezes faz com que ele se torne mais fácil e natural para você, mesmo quando a palavra não tem semelhança com o português. Leitura como preparação para as provas. Lembre-se, as provas são basicamente de compreensão de textos. Você precisa de um repertório mínimo de vocabulário para interpretar textos em inglês. Concordamos que ser exposto ao vocabulário mais e mais vezes faz com que as palavras se tornem cada vez mais fáceis. Então, a solução é ler com frequência. Ler com que regularidade e de quais fontes? Vamos falar do cenário ideal, ok? O ideal é que você leia um texto por dia, nada muito extenso, no máximo 10 minutos por dia. E de quais fontes? Os textos de vestibulares são retirados de jornais e revistas, então estas são as melhores fontes de leitura para você. Vamos para algumas sugestões? Sobre o inglês nos vestibulares, acabamos de entender um pouco melhor sobre as características das provas de inglês na maioria dos vestibulares. Qual a afirmação correta sobre o inglês nos vestibulares? Há pouca compreensão de textos. Não é necessário traduzir tudo em um texto. Ler de forma regular não vai ajudar na prova. O nível de inglês nos textos é avançado. Correção. Não é necessário traduzir tudo em um texto. News in Levels. News in Levels é um website interessante para quem está iniciando nas leituras em inglês. Veja que todos os textos estão em 3 níveis diferentes: Level 1, Level 2 e Level 3. Comece lendo textos em Level 1. Acredita que pode complicar mais um pouquinho? Passe para o Level 2. Já pode se desafiar um pouco mais? É hora de subir para o Level 3. Faça deste um processo contínuo. Lembre-se, basta ler um texto por dia. Breaking News English. Breaking News English tem o mesmo estilo do site anterior, mas nele há níveis maiores, indo do 0 ao 6. Assim que o nível 3 do News in Levels ficar tranquilo e você precisar se desafiar um pouco mais, vá para o Breaking News English, com textos em seu nível 3. Daí em diante, avance até o nível 6, conforme os textos forem ficando menos difíceis para você. Outras fontes importantes e mais complexas. Há diversas opções como BBC, CNN, App News, assim como nos sites anteriores, no máximo 10 minutos por dia. O texto é longo demais, não precisa ler inteiro, e todos os sites são gratuitos. Na aula de hoje, entendemos um pouco mais sobre como são as provas de vestibular em inglês e vimos a importância da leitura diária para uma leitura melhor na hora dos exames. 1. Você consegue se lembrar de 2 dos websites propostos para a leitura?